A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal IEADSE Pilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Hoje nós daremos continuidade à lição de número 10 do ciclo 1 da classe Discipulando. Esta lição é do dia 30 de agosto de 2020 e o título dessa lição é A Ressurreição de Jesus. Enquanto você vai pegando a sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia, a sua revista da classe Discipulando, eu gostaria de te convidar para fazer uma oração neste momento, para que Deus venha nos iluminar, nos dar a graça, para que nós venhamos aprender da sua palavra. Ore juntamente comigo agora. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero te louvar, Senhor Jesus, pelo rico privilégio, Senhor, de podermos estar na sua presença. Pela sua infinita graça e misericórdia, Senhor, estar sobre nós, Pai. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor Jesus, pela saúde, Senhor, que o Senhor nos concede nesta manhã. Pai querido, eu te peço a tua bênção sobre cada aluno, cada aluna, que o Senhor possa abrir o entendimento, Senhor, para que eles possam entender da sua palavra. Senhor Jesus, neste momento eu te louvo e já te agradeço. E você diz amém, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, este tema da lição é um tema maravilhoso que norteia todo o cristianismo, que norteia toda a nossa fé. A ressurreição de Jesus. Nela nós temos a maior e vívida esperança, que é, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Nós temos a certeza que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ao terceiro dia ele ressuscitou e ascendeu ao céu de glória, que ele um dia esteve aqui na terra com os seus discípulos, que ele fez diversas aparições para diversos dos seus discípulos. E nós estaremos vendo nesta lição a veracidade da ressurreição. Se houve e se há entre nós até os dias de hoje a incredulidade de duvidar deste fato, deste feito, haja vista que o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, foi o único dentre todos os homens, desde o primeiro homem, Adão, até os dias de hoje, foi o único que venceu a morte. Foi o único que conseguiu ressuscitar, né? E nós vemos que outros feitos deste foi através do poder da sua palavra. Nós podemos ver que Lázaro também ressuscitou dentre os mortos pela autoridade da palavra e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vívida e rica esperança é que um dia nós seremos arrebatados para o céu de glória. Aqueles que estão mortos, um dia eles ressuscitarão, quando as trombetas soarem nos céus, e o Senhor voltar nas nuvens, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente levados com eles para os céus de glória. Qual é a reflexão que nós devemos ter nesta manhã? Nós precisamos estar preparados para um dia morarmos com Jesus. Amém? A meditação da nossa lição está em João, no capítulo 20, do verso 26 ao 29. Também o nosso texto bíblico base está em Lucas 24, 36 e 46. Eu gostaria de ler com você o nosso texto bíblico base para nós contextualizarmos e entrarmos dentro desta história. Ele diz assim a partir do verso 36. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés.
E não o crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Meus amados, essa é uma das muitas evidências que o nosso Jesus literalmente ressuscitou dentre os mortos. Veja que os discípulos nesta ocasião, estavam atemorizados, porque nunca na humanidade havia acontecido um feito dessa magnitude. Mas Jesus aparece dentro da casa com a porta fechada. Jesus, ele chega dentro, no meio deles e diz: paz seja convosco. E aí então Jesus manifesta-lhes que ele realmente está ressuscitado, com vontade de comer, com vontade de se alimentar. E ali então eles preparam algo para Jesus comer. E ali Jesus come favo de mel, e ali Jesus come peixe assado. Meus irmãos, morto não tem fome. Não foi simplesmente uma imagem holográfica, ou uma montagem, ou algo fictício. Foi algo literal e real. E aí nós vemos que os discípulos ficaram maravilhados. E ali eu acredito que eles serviram aquele banquete para Jesus e começaram a chorar, se alegrar diante do Mestre pelo feito, pelo ato poderoso que ele já havia anunciado, que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Isso é maravilhoso e é motivo de nós glorificarmos a Deus, pois a nossa fé está pautada não em coisas tangíveis, em coisas palpáveis, mas no sobrenatural. A ciência, ela não consegue explicar a fé. Mas nós entendemos que a fé, ela tem todo o sentido em Jesus Cristo, pois a própria Bíblia diz na carta aos Hebreus que Jesus é o autor e consumador da fé. A fé também é aquilo que os olhos não podem ver, mas aquilo que nós podemos esperar. A carta aos Hebreus nos diz isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É o sobrenatural. Glória a Deus por isso. A meditação está lá em João, no capítulo 20, verso 26 ao 29. E diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Meus amados, aqui já fica claro neste texto que houve da parte dos discípulos muita incredulidade e que se assentou assim em cima de Tomé. Tomé é o discípulo em destaque, e até existem alguns provérbios populares que dizem que nós não podemos ser como Tomé, ter que ver para crer, né? Nós precisamos acreditar de fato, né? Como aquelas mulheres acreditaram no relato do anjo. E quando Jesus, nós veremos no desfecho da sua ressurreição, as primeiras pessoas a receberem o relato foram as mulheres. E essas mulheres, chamadas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria Salomé, vão dar as notícias aos apóstolos. Elas não duvidaram, mesmo recebendo a notícia do anjo. Que nós possamos ter essa certeza, esta fé, mediante a palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus testifica a verdade, tá certo? Meus irmãos, também nós precisamos ver que a lição fala da maior esperança do crente, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui norteia-se todo o cristianismo, toda a nossa fé está norteada na ressurreição. Pois nós vemos que é esperança porque só podemos antevê-la pela fé. A ciência não consegue explicar algo
esse fato ocorrido da ressurreição. Mas nós temos a certeza que um dia nós também ressuscitaremos com Cristo. A ressurreição de Cristo traz o real sentido da mensagem do Evangelho. Sem a ressurreição de Cristo não faz sentido as nossas pregações, não faz sentido o evangelismo, não faz sentido a nossa fé, pois a nossa fé está toda centralizada em Jesus Cristo. Em Cristo temos a certeza que um dia seremos transformados num corpo glorioso, porque esse corpo que é corruptível tombará em terra. E nós seremos, o nosso corpo será transformado num corpo glorificado. Então nós moraremos com Cristo no céu de glória. E aqui nós entramos já de fato no desfecho da ressurreição. Como que se deu a ressurreição? Para nós fazermos uma síntese histórica, nós precisamos ver que a Bíblia nos conta, a história nos conta, que Jesus, no seu ministério, ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade, pregando o reino de Deus, trazendo o real sentido dos mandamentos de Deus. E nós vemos que Jesus, ele é perseguido pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos anciãos, porque Jesus veio confrontando as tradições dos anciãos e a maneira errônea com que eles interpretavam o mandamento e a lei. E aí nós vemos que as profecias já diziam a respeito que Jesus seria crucificado. Mas os próprios anciãos, os próprios sacerdotes ignoraram as profecias messiânicas a respeito do Cristo e mesmo assim tramaram a crucificação, arrumaram um meio para que o crucificassem. E a história vai dizer que Jesus foi crucificado num madeiro maldito, que ele morreu numa sexta-feira, às 3 da tarde, e ali ele expirou e disse, Tetelestai, está consumado. Expirou, entregou a sua vida por mim e por você. E a Bíblia também diz, a história nos conta, que ao terceiro dia, a contagem que se dá são de 3 dias. Sexta-feira foi o dia que ele morreu, no sábado e no domingo, que foi o primeiro dia da semana, Jesus ressuscita, no alvorecer, no começo do dia. E ao terceiro dia ele ressuscita. E então a história nos conta que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria Salomé, mãe de João Batista, vão até o túmulo para vê-lo. E acontece ali um terremoto e desce um anjo como um relâmpago e suas vestes eram branco como a neve. E ali ele diz para aquelas mulheres, a quem vocês estão buscando? O Jesus, ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia! E a história também diz que os judeus, os sacerdotes, os mestres da lei, ficaram preocupados com o sepultamento de Jesus e mandaram colocar guardas ali para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, para que os discípulos não roubassem e dissessem e inventassem uma farsa que Jesus havia ressuscitado. E então a história nos conta que quando esse anjo desce na porta do sepulcro, ele arranca essa porta, ele remove esse selo e move essa porta e senta-se em cima desta porta. E ali ele dá um anúncio para aquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Estes guardas, eles ficaram aterrorizados, assombrados e voltaram para dar a notícia aos sacerdotes a respeito do acontecido. E nós vemos que ali então eles vão tramar, vão planejar uma mentira para negar a ressurreição. E nós vemos que, mesmo diante de todos os fatos, de todos os detalhes que os evangelhos nos traz, mesmo assim eles tramaram negar a ressurreição. O texto em Mateus, no capítulo 28, em Mateus, no capítulo 28 e 4, diz que os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos. Eles ficaram aterrorizados, pois nunca haviam visto algo daquele feito. Aconteceu um terremoto, o anjo desce como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Então, o que eles fazem diante desse relato dos guardas para os sacerdotes?
Qual foi a atitude dos sacerdotes e dos anciãos ao receberem um relato dos guardas do que havia acontecido? Primeiro, os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos de Israel subornaram os soldados, deram muito dinheiro para eles para mentirem, para contarem uma mentira. Eles criaram uma história mentirosa, fictícia, para alegar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E aí nós podemos fazer duas perguntas que não quer se calar. Ora, se Jesus ressuscitou no começo do domingo, na madrugada, no início do domingo, e esses anciãos estavam dormindo, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes estavam dormindo, como eles podem afirmar com total certeza, né, que o corpo de Jesus foi roubado, sendo que eles não viram, não testemunharam? Segunda pergunta que nós devemos fazer: e se realmente eles viram os discípulos roubando, por que não impediram? Por que não seguraram, não reteram o corpo de Jesus e prenderam os discípulos? Sabe por que eles não conseguiram fazer isso? Porque isso foi uma falácia, porque isso foi uma mentira, porque isso foi algo montado, articulado para desfazer uma realidade, uma verdade que estava diante dos olhos deles e eles não admitiram. Eles que eram os príncipes dos sacerdotes, que conheciam a lei de Deus, eram para aceitar o milagre e reconhecer o feito maravilhoso que havia ali acontecido, mas o negaram. E aí nós vemos que diante de todo esse contexto existiu muita incredulidade a respeito da ressurreição. De fato, aconteceu muita incredulidade. Até muitos perguntam, até os dias de hoje, existem muitos incrédulos que desacreditam da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus, a ciência não consegue explicar como se deu. Mas ela é acreditada através da fé. E é maravilhoso que quando nós olhamos para as páginas sagradas das Escrituras, nós vemos que as mulheres vão relatar aos apóstolos o acontecido, e eles já haviam voltado a sua vida ao normal, já haviam voltado a fazer o que outrora faziam antes de Jesus, pois as suas esperanças haviam acabado. E aí nós vemos que, ao receberem as notícias das mulheres, os apóstolos, eles não creram. Está registrado em Marcos, no capítulo 16, verso 11, que diz assim: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E aqui, quem toma o foco principal dessa incredulidade ao longo da história é Tomé. Tomé é visto como um incrédulo, aquele que não creu. Por quê? Em João, no capítulo 20, no verso 24 a 25, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tem até um dito popular que fala que nós não devemos ser como Tomé, querer ver para depois crer. Nós devemos crer, pois a fé é algo sobrenatural. Paulo já dizia que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E qual a veracidade da ressurreição? Este é um ponto muito interessante da história, pois os 4 evangelhos contêm detalhes que não deixam dúvidas acerca da sua historicidade. Está registrado em Mateus, capítulo 28, Marcos, no capítulo 16, Lucas, no capítulo 24 e João, no capítulo 20. E o interessante é que nós vemos que o Novo Testamento é o documento mais antigo que existe e que ele foi um dos documentos mais replicados em toda a história. Isso é maravilhoso. E nós vemos a harmonia que existe entre os evangelhos e a riqueza de detalhes, né? Vemos também aqui que o sepulcro estava selado pelo lado de fora e sob a proteção dos guardas. Isso, de fato, é um outro detalhe que somente
aquela pedra poderia ser rolada com diversas pessoas, pois havia uma pedra muito pesada fechando a porta do túmulo e ainda ela estava selada. E a história nos diz que o anjo do Senhor é enviado, ele rompe o selo e rola a pedra e ainda senta-se em cima da pedra. Isso é maravilhoso. Isso só poderia ser o nosso próprio Deus para dar essa autoridade e fazer um milagre tão espantoso e de tamanha magnitude. Dentro das aparições da ressurreição de Jesus, os evangelhos declaram que Jesus apareceu para todas essas mulheres, essas 3 mulheres, e ainda haviam outras mulheres que o texto não nos relata quem eram. Também que ele aparece para Tomé, para assim então tirar de Tomé aquela incredulidade, para assim mostrar para Tomé que ele deveria ser crente e não incrédulo. E o texto em Lucas, no capítulo 24 e 39, diz que Jesus falou com Tomé. Jesus disse assim para ele: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E também que Jesus apareceu a muitos, inclusive no caminho de Emaús. Jesus ele se aproxima daqueles 2 discípulos e ele vai com eles até as suas casas. E o mais importante de tudo isso, que eu acho maravilhoso, sabe o que é? Que essa é uma verdade tão real, tão literal, tão verdadeira na nossa vida, que os discípulos, eles defenderam essa verdade até o momento da sua morte. Pois uma mentira, ela não perdura muito tempo. E nós vemos que, dentro de todo esse desfecho, que o fato dos apóstolos morrerem por essa verdade é que ninguém sustentaria uma mentira que custasse a própria vida. Meus irmãos, se fosse eu e você, e se isso fosse uma mentira e nós estivéssemos naquele momento da história, e fosse uma mentira, jamais nós daríamos a nossa vida para defender uma mentira. E nós vemos que os cristãos morreram defendendo essa verdade da ressurreição, porque era algo vívido dentro deles, era algo visível que eles vivenciaram e jamais eles conseguiriam negar, mesmo que custasse a própria vida. E isso aqui fica para nós uma lição preciosa e valiosa, que nós devemos defender essa verdade com a nossa própria vida, custe o que custar. Jamais renuncie a essa verdade. Se alguém te questionar a respeito dessa verdade, você tem o Espírito Santo que testifica dentro de você essa verdade. Você tem a palavra revelada, a Bíblia Sagrada, nas tuas mãos. Somente desacreditam aqueles que não tiveram um encontro real e genuíno com Cristo. Pois uma vez que uma pessoa tem um encontro com Cristo, ela começa então a experimentar da verdade e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E qual a relevância da ressurreição como maior promessa do Evangelho? Paulo, o apóstolo Paulo, ele dedica pelo menos um capítulo inteiro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, para tratar acerca do assunto da ressurreição. E ali ele discorre falando a respeito da ressurreição. E o interessante é que a ressurreição é a esperança central do Evangelho, pois nela se cumpre a vontade do Criador. A vontade do Criador não era que Adão e Eva morressem. Ele os criou para que vivessem com ele. Não como seres eternos, mas com isenção, isentos da morte. Pois a morte adentrou no nosso mundo depois que eles pecaram. E nós vemos que essa vontade de Deus, ela se cumpriu momentaneamente, porque ela foi desfeita pela desobediência com a introdução da morte no mundo. E a Bíblia mesmo nos diz que por um homem entrou o pecado, entrou a morte. E por um mesmo homem toda a humanidade foi justificada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi o único que venceu a morte. E também nós vemos que no Evangelho de João, ele afirma de forma explícita e muito clara que ter vida eterna, o termo ter vida eterna, quer dizer ser ressuscitado por Jesus Cristo no último dia. Se você é um cristão salvo em Jesus Cristo, você terá a vida eterna. Agora, se você não crer e não confessar
Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você não recebê-lo, você não terá a vida eterna, mas você será condenado eternamente. A condenação eterna. E isso traz para nós uma esperança de promessa que o Senhor nos fez lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e 17. Que ele diz, a palavra de Deus diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia! Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu quero te dar uma notícia. Lá no céu não haverá enfermidade. Lá no céu não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá sofrimento. Lá no céu será sempre e eternamente com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A alegria abundante e a luz eterna estará conosco para todo sempre. E nós estaremos ali para sempre com o nosso Senhor. Meu amado e querido irmão, neste momento eu quero finalizar a aula convidando você para nós fazermos uma oração de gratidão a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Pai Santo e querido, neste momento eu quero te louvar, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo rico privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de te servir. Senhor, pela graça e pela bênção, Senhor, de recebermos a promessa do Senhor, que um dia nós moraremos contigo. Te louvarmos, Senhor, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos purificar, nos redimir de todo o pecado, Senhor. Senhor, como se não bastasse esse sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor ainda, Senhor, nos fez uma promessa que subiria ao Pai e enviaria o Espírito Santo Consolador. Pai, o Espírito Santo, Senhor, ele habita dentro de nós e nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, uma vez mais, Senhor, porque um dia, Senhor, nós moraremos contigo no céu de glória. Pai, eu peço a tua bênção sobre cada aluno, sobre cada aluna. Senhor, que eles possam ter a convicção dessa salvação, Senhor. Que eles possam desfrutar da alegria da salvação. Senhor, que cada promessa, Senhor, inserida na tua palavra, nas sagradas escrituras, Senhor, possam se cumprir na vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, eu peço a tua bênção sobre o corpo docente e discente da nossa igreja, sobre a superintendência, Senhor, na pessoa do presbítero Benhur, irmã Regiane, do diácono irmão Andrés, irmã Catiúcia e todos os demais que estão, Senhor Jesus, trabalhando nesta obra. Senhor, eu peço a tua bênção sobre o nosso pastor Ademar, irmã Hélida e a sua família. Da graça, da saúde, da força para os teus servos, Senhor, nesta caminhada, Senhor. Abençoando a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos uma vez mais, Senhor. E que nós venhamos prosseguir olhando para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. E você diz amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa nação. No nome de Jesus. Amém.